Olá, que bom te ter por aqui. Meu nome é Flícia Barbosa e este é o canal Um Livro Me Ensinou. Desta vez trago a resenha do livro Verity! Finalmente li um livro de Colin Hoover. E esse, já fazia tempo que estava aqui na minha estante e não tinha lido. Para não perder o costume, olha só a quantidade de marcações que tem nesse livro. Mas será que são comentários positivos ou negativos deste livro? Ficou curioso? Fica comigo neste vídeo que nós vamos falar sobre esse sucesso de vendas e que é o queridinho de muita gente. Que bom que você ficou aqui comigo, né? E eu estou aqui bem relaxada na minha sala. E confesso que não tô tô um pouquinho tensa para falar sobre esse livro, porque eu sei que tem muita gente que vai me crucificar depois que eu falar sobre este livro. Mas, verdade seja dita, eu preciso falar com sinceridade a respeito desta obra, certo? Vamos lá. Eu sei que tem muita gente que gosta, que se entusiasmou com a história, que leu em 2 dias, um dia, que ficou viciado, querendo mais e mais e mais e mais. Sim, o livro faz isso com a gente. Eu tenho que concordar com isso. Esse livro é escrito numa linguagem muito atrativa. Simples, sem muito rebuscamento, né? Ela vai enredando a gente e a gente vai querendo mais, 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 mais. Mas, porém, contudo, todavia, o livro não é só isso, não é? Além da estratégia de prender a nossa expectativa, o que é que vai acontecer, eu confesso que ao longo da história tem algumas falhas que eu vou comentar aqui. Por isso que eu vou trazer aqui numa colinha o meu caderninho para não esquecer nenhum detalhe, porque confesso que eu escrevi bastante, tá? Foram 2 folhas. Nossa, foram 2 folhas sobre algumas coisas que eu captei aqui no livro e que eu tenho que falar para vocês, tá? Primeiro, Verity me convenceu? Não, não me convenceu. Existem algumas falhas nesse enredo que deixa aquela pulguinha atrás da orelha. Mas vê só, antes eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é o vilão da história? Verity, Jeremy ou Aloy? Outra coisa que me deixou bastante intrigada. Sério que o plot twist dessa história é a carta? A carta, ela, sinceramente, eu confesso que teve uma aluna minha que disse assim: professora, leia, mas não leia a carta. Leia até, né, até chegar naquele ponto lá, não leia a carta, que a carta não vai bagunçar mais sua mente. Mas como eu sou daquele time de que eu preciso ler tudo e ter minha opinião sobre aquilo, então eu li a carta também. E eu já vou logo começar a falar da carta. Eu acho que ali, aquela carta, quem deveria receber... Sim, outra coisa, eu não vou me preocupar, neste vídeo, eu não vou me preocupar com spoilers. Porque eu acredito que eu fui a última pessoa da face da Terra que leu Verity. Eu acho que todo mundo que gosta de ler, que já ouviu falar, leu Verity. Mas eu tô chegando aqui, né? Abril de 2024 para falar de Verity. Então eu acho que todo mundo já leu. Eu não vou me preocupar tanto com spoilers. Na minha opinião, a carta funcionaria melhor se quem tivesse encontrado aquela carta tivesse sido Jeremy. E ali nós tivéssemos a visão dele de alguns fatos. E ali você tivesse a certeza se ele é ou não é o vilão da história. Porque ficou a dúvida. Quem foi o vilão dos 3? Tá certo, Verity, né, até antes da carta, é um monstro. Por vezes eu pensei em não ler mais o livro. Fato. Teve principalmente quando se falava das filhas dela, do planejamento, da morte, do aborto, não sei o quê. Nossa, eu dizia, não vou lá, não vou ler mais essa porcaria. Isso é demais pra mim, né? É um absurdo. Mas, partindo da premissa de que eu prefiro
falar a respeito de algo que eu li, não do que as outras pessoas falam, então eu continuei o livro mesmo contrariada, mesmo sentindo um asco, um nojo daquela mulher. Eu acho que você também deve ter sentido isso, esse sentimento tão repulsivo. Mas vamos aos fatos. Vê só, Verity, deixa eu dar uma filadinha aqui para não esquecer, tá? Verity, a vilã, ela é uma mulher que é obcecada, viciada em sexo, pelo menos com o marido, né? Graças a Deus, né? Não tem ali uma questão lá de a mais, uma questão de traição, né? Menos mal, né? Porque a mulher já é tão poço de tantas coisas, né? Que, vamos lá. Ela realmente, ficou em dúvida, né? Se ela realmente é viciada ou não em sexo com o marido, né? Isso também é outro ponto que merece uma criticazinha no livro, mas eu não quero focar nisso agora, não. Então, ela é tão obcecada pelo marido ao ponto de tentar fazer um aborto de suas 2 filhas gêmeas, porque o marido, no meio lá do ato sexual, viu que as meninas mexeram e ele ficou encantado com aquilo. Então ela fica com tanto ciúme, tão enraivada com isso, que ela vai lá e tenta fazer o aborto. Vai lá, pega um cabide e tem toda aquela cena horripilante, né? E como a mente dela é, né? Porque ela vai lá e fica lá como se nada tivesse acontecido, tal. Vou esperar o dia seguinte para ter o sangue lá, tal. Meio macabro isso, né? Mas enfim. Outra coisa, ela é manipuladora? Sim, ela é manipuladora. O marido, vocês não acham que ali no meio do livro deveria ter pelo menos uma conversa entre ela e o marido de que, ou pelo menos o marido dizendo com sim, mais sinceridade para a Loen que ele deixou o emprego porque ele era um bom pai, que ela fez tanto sucesso e tal. Porque não entra na minha cabeça, é um casal, certo? Ele tá tendo problemas com a profissão dele e ela tá ali tendo sucesso, ganhando dinheiro, e não tem uma conversa entre eles sobre essa questão financeira da família. Ele simplesmente deixa o emprego e fica lá cuidando das filhas para que ela escreva, né? Foi uma coisa aí que eu achei meio apelativo em relação aos dois. Ela quer mostrar que ele é um marido perfeito, que ele é um pai perfeito, amoroso, dedicado, certo? Na visão de Verity, ele é perfeito. A complicada, né, o monstro da história é ela, certo? Vamos falar sobre Loen. Loen realmente é aquela pessoa que no início, nossa, como eu achei, eita mulher pra ter achismo. Ela acha tudo. Ela tem poucos segundos pra achar que aquele homem, ela nem falou com o homem direito, ela já acha que ele tá fugindo de um lugar agitado, que ele não era dali, que não sei o que. Ela tem muito achismo, principalmente no começo do livro. Tá certo, tudo bem, ela perdeu a mãe, né? Ela se vê sozinha, ela é uma pessoa, vamos dizer assim, tímida, não é? Uma pessoa bastante insegura. Foi esse o peixe que a Colin trouxe pra gente. Eu até anotei. Inocente, frágil, insegura, ela não quer ser vista, né? De fato, a gente fica com essa impressão da Loen logo no início, né? Que ela não quer de jeito nenhum ser vista. E outra coisa, ela tem muito achismo, como eu falei. Ela, quando conhece Jeremy, ela acha muita coisa dele. Muito achismo. Eu até escrevi ali do lado, muitos achismos. E também quando ela conhece Verity, mesmo ela sem ainda estar em posse do manuscrito, ela começa também já a supor ter muitos achismos em relação a Verity, certo? É uma posição desconfortável, né? Você ir para a casa de uma mulher que está ali vegetando, né? E aí é muito rápido, ela começa a desconfiar da Verity com achismos, com coisa. Tá, tudo bem, ela estava certa. Verity estava fingindo ali, certo? Mas é uma coisa que a Colin tentou vender uma personagem com esse tipo de personalidade, e a gente percebeu que logo assim, muito rápido, ela mudou de personalidade.
Daqui a pouco ela é muito ativa, daqui a pouco ela tá investigando, daqui a pouco ela tá muito assim. Eu acho que teve um corte muito de personagem, de uma personalidade e depois tá com outra. Minha opinião, tá? Teve um corte muito drástico aí. Outra coisa, ela de fato é inocente? É aquela menina bobinha que veio lá do interior, né? E qual é a ideia de sair do interior para não ser vista? E está ali em Nova York e tal. E aquela coisa que ela disse lá no início, porque eu também achei ela também muito manipuladora. Verity é manipuladora, sem dúvida, mas a Loen também eu achei, né? Porque lá quando ela começa a desconfiar de Verity, né? Começa a ler o manuscrito dela, até quando ela tem realmente, de fato, a relação sexual com Jeremy, e aí ela já planeja uma gravidez, né? Aquele ato lá de, não, vou ficar ainda com ele dentro de mim, não sei o que, que lá na frente eu disse, tá, sei, e que lá na frente a gente viu que ela realmente engravidou dele, né? Vamos lá. Outro ponto que a gente tem que analisar. Jeremy é o vilão? Porque vê só. Uma coisa que me chama logo a atenção de cara. Logo o Verity vendeu Jeremy como um bom moço. Bom pai, bom marido, né? Só que ele vive às custas da mulher. Opa, já começa aí a mostrar um outro cenário, né? Ele vive às custas da mulher, e eu ainda notei aí. E ele ainda leva uma pessoa da qual ele tem uma admiração profissional, né, da escrita, ou seja, já tem um sentimento ali, ele leva a Loen, né, ele faz a proposta para continuar os livros da esposa, porque a esposa está lá em cima da cama, ela não tem como continuar. Eu pergunto, por quê? Por que ele vai atrás? Por que ele simplesmente não pegou, falou lá com a agente literária dela, disse, olha, é o seguinte, ela não tem como mais continuar, então vamos encerrar, vamos fazer uma coletiva de imprensa, vamos falar sobre o acidente dela. É uma coisa mais natural, não é não, gente? Vê só, pensa comigo, não é mais natural? Ele chega lá e convocar, mas isso aí foi a editora, né, a agente literária que forçou, que teve o sucesso, os fãs estão cobrando. Certo, mas se ela tivesse morrido, eles iam esconder? E tipo assim, que ganância é essa que tem que terminar o livro porque os fãs... Nananana. É uma questão financeira. É esse ponto também que eu fiquei pensando, certo? E ele foi bem maquiavélico nesse sentido. Com a ajuda ou não da editora, mas ele levou para lá uma pessoa da qual ele tinha admiração e levou não só para substituir a mulher, desculpem a expressão, mas não levou lá só para substituir a mulher na profissão, ele levou também para substituí-la na cama também. Porque logo no início a gente já sabe o que é que vai acontecer com eles. Tipo, já sei onde é que isso vai parar. Muito antes da gente saber que ele é a pessoa com quem ela vai fazer a entrevista e tal. Lá naquele encontro desastroso do início, a gente já meio que tem uma ideia que os dois ali vão ter algum tipo de relação. Então, ele premeditou esse encontro com ela. Por que Nova York é muito grande? Por que exatamente naquele momento, naquele acidente, ele estava tão próximo dela? Ele queria ter uma conexão com ela antes de ter a reunião? Isso não é o mínimo suspeito, não é não? Outra coisa, né? Tá. Partindo da premissa de que ele preparou isso, né? Ele antecipou, né? Ele vai levar essa mulher e ele faz questão de que ela sempre fique lá na casa e com o filho e com a esposa. Precisa falar mais alguma coisa? Então, Jeremy, pra mim, se eu fosse dizer assim, tá, eu acredito na carta, e quem é o vilão é o Jeremy. No mínimo, ele foi um escroto, né? Por ter levado aquela mulher lá pra casa, etc e tal. Mas o ponto não é esse, né? Vamos seguindo. Outro ponto, né? A carta não me convenceu, vocês já sabem, eu já disse isso, não me convenceu. Eu vou dizer agora por que ela não me convenceu. Eu enumerei aqui, foram
6. Eu tenho 6 argumentos para dizer que a carta não me convenceu. Não me convenceu. Embora eu tenha uma opinião a respeito que eu vou dizer aí na frente o que é que deveria acontecer, tá? Vê só, primeiro, por que que ela não fugiu quando trancou eles dentro do quarto? Porque na carta, muito grande por sinal, que ela escreveu em poucas horas, em poucos minutos, né, para justificar tudo aquilo, né? A gente percebe isso ao longo da escrita. Mas olha só, ela foi capaz de perceber que os dois estavam no quarto principal. No quarto principal. Onde era o quarto que ela e o marido dormiam, certo? É outro ponto também que é difícil de engolir. Aí o que acontece? Ela tranca os dois. Poxa, se ela tranca os dois, o menino tá dormindo lá em cima. Se a ideia dela é fugir, por que ela não fugiu naquele momento? Ah, porque ela queria encontrar o manuscrito para provar a inocência dela. Caramba! O cara tentou te matar. O cara tentou te matar. Tu queres fugir porque tu não aproveita a oportunidade? Depois tu prova a tua inocência, né? Então vamos lá. Outra coisa. Por que que ela não teve uma enfermeira cúmplice? Tinha uma lá, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas tinha uma lá que ela olhava muito suspeita pra Lowen. Ela sempre retratava isso, que ela tinha um olhar muito assim, questionador. Tinha algumas situações ali complicadas entre ela e Jeremy. Por que que essa enfermeira não foi utilizada como uma ajudante? Porque, poxa, você fingir que está em estado vegetativo sem ninguém perceber, sozinha. Então esse também é um argumento que não rolou pra mim lá na carta. Outra coisa, nenhum médico percebeu. Nenhum médico. Caramba, tu tá indo lá no hospital, tava em coma, beleza, acordasse. Quando tu acordou, teu marido tava lá. Tu sabe que teu marido tentou te matar. Então você finge que tá lá naquele estado que é pra arrumar um jeito de você se defender. Beleza. Mas nenhum médico vai aparecer na história ali pra tentar ajudar, tentar de alguma forma, certo? Acho que pior que o médico é a enfermeira mesmo, né? Porque a enfermeira tava lá todo dia com ela, né? Tudo bem. Pelo menos aparece 2 lá no filme, no livro. Nenhuma das 2 tem nada a respeito dessas, né? Nenhuma partezinha, um capítulo ou uma conversa com Lowen que dá pra gente deduzir alguma coisa. Tem nada. Ela fingiu tão bem que ninguém desconfiou. Caramba, você tá em cima de uma cama. As pessoas estão fazendo tua necessidade, estão dando comida, estão fazendo tudo, tu não demonstra nada. Tu só se mostra para teu filho. É muita frieza, minha gente. É muito boa atriz para ninguém perceber, tá? Então isso aí eu achei também uma forma muito apelativa. O próprio Jeremy mesmo, ele lá cuidando dela, limpando, porque quando as enfermeiras saem, quem cuida dela é ele. Ela é tão obcecada pelo marido, ela ama tanto aquele marido e em nenhum momento ela deixou os desejos aflorarem, não demonstrou nada. Tem que ser muito boa atriz. Então isso também não me convence. Outra coisa, por que que o manuscrito foi um exercício criativo? Ela tá lá com bloqueio, então a editora pede e diz que isso é um exercício, certo? E ela fez tão bem esse exercício. Qual é a ideia do exercício? Você pegar coisas da sua vida e falar como se ela fosse a antagonista, né? Os sentimentos, tal, do vilão mesmo da história. Ela faz isso muito bem. A gente fica realmente, poxa, ai, que raiva, vontade de entrar dentro do livro e pegar, velho, te dá vontade. Mas aí, quando ela descobriu que o marido descobriu o manuscrito e que ele entendeu tudo errado, e tá certo, né? Ele foi lá, tentou sufocar ela e não, depois pensou e fez aquilo que estava no manuscrito, que é forjar o acidente. Eu vou chegar no acidente daqui a pouco. Mas por que depois que ela sai do hospital, que ela está realmente, não está lá no estado vegetativo, por que ela não procura essa agente literária? Por que ela não diz, ó,
Me ajuda aqui, né? Ele tá pensando que aconteceu isso, isso e isso. Eu não sou capaz de fazer nada com os meus filhos, eu não tive nada a ver com isso. Mas ele tentou me matar. Explica, caramba! Comunicação é tudo. Por que que ela não procurou essa agente para ajudá-la? E também isso colabora com aquilo que eu já disse. Ela fugiria quando trancou eles no quarto e procuraria a gente, ia se resolver, ela ia ter uma testemunha para provar que aquilo ali não foi verdade, aquilo ali foi um exercício de criação literária, certo? Então esse também. E outra coisa que não entra, não casa, não casa. No início ela se mostra uma pessoa muito obcecada pelo marido. Ponto. Muito. Até fazer aquelas atrocidades todas, aquelas maldades todas. E ela vê o marido beijando uma outra mulher. A princípio, você já está em casa e de repente seu marido leva outra mulher para sua casa. Você é tão assim, mesmo que você não seja tão obcecada pelo marido, mesmo que você saiba que ele tentou te matar, né? Mas para todos os efeitos ele é teu marido, ele tá lá. Você ama tanto aquele homem, é tão obcecada por aquele homem e você não faz nada, nada contra essa mulher. Ou pelo menos, não digo atentar contra a vida, mas para que essa mulher saia da casa. Você não faz? Você entende que ela tá ali, além de tudo, além do marido, ela tá ali para escrever teus livros. Algo que saiu da tua mente, algo que te deu sucesso, que deu muito dinheiro, que você gosta. Isso é mostrado no livro, que ela gosta da fama. E por que que ela não fez nada? Isso não mexe com o brilho, pelo menos, dela, ao ponto dela deixar vacilar alguma coisa e demonstrar que ela não está em estado vegetativo. Entenderam? Eu vou aproveitar essa parada para reflexão e eu vou pedir que, se você está gostando desse vídeo, que você deixe seu like, comenta aqui também no vídeo. Eu quero saber a tua opinião. Eu tô batendo muito de frente com o que tu achou do livro. Você percebeu essas coisas que eu tô falando? Me diz aí o que tu achou desse livro, eu quero saber a tua opinião também. Não me deixe aqui solitária neste vídeo. E se você também é uma pessoa que não gostou de Verity, apareça! Tem muita gente que não gostou e tem gente que gostou. Eu acho que tem mais gente que gostou do que aquelas que não gostaram, mas eu gostaria muito de saber a tua opinião. Eu falei até agora da versão que é mostrada por todo o livro. Todo o livro. Sem o plot, né? Agora vamos falar do plot? Certo. Vamos supor que você leu o livro inteiro. Você viu que Verity é a vilã de todas as vilãs que já existiram em todas as histórias que você conhece, certo? Você acredita nisso. De repente vem a carta. Ele já passaram-se meses aí. A Lois está grávida de uma menina, né? Está uma família feliz, perfeita, bonitinha, tá. E de repente encontra a carta. Certo, encontra a carta. Sim, uma outra coisa. Volta, depois eu falo sobre isso. Sim, depois que tudo isso é revelado, né? Depois que a Lois diz, né, para o Jeremy, conta a respeito do manuscrito, manda ele ler, que a gente aí fica depois na dúvida. Foi a primeira vez que ele leu ou se ele já tinha lido, né? Pela versão de Verity, ele está lendo pela segunda vez. Mas vamos fazer de conta que a gente não sabe da carta ainda. O que acontece? A Lois saiu de uma menina inocente, vamos dizer assim, segura, ingênua, que veio do interior, foi para a cidade grande, não quer ser vista e ela está sendo vista agora, está sendo cúmplice de um assassinato. Porque o que era que eu esperei, o que foi que eu esperei de Lois naquela cena? Ela sobe lá no quarto e ele está tentando matar a Verity. E ela participa, ela dá ideia a ele. Ela é coautora daquele crime. Né? Ela manda ele fazer exatamente o que está lá no manuscrito.
ela engasgar com o próprio vômito e ninguém perceber que foi Jeremy que matou. Ou seja, existia uma cabeça ali e a cabeça naquele momento foi a Lauren. O executor foi o Jeremy, mas a Lauren teve aquela brilhante ideia, né, de fazer o que estava lá no manuscrito. Sim, gente, aí eu me questiono. Pra ela tudo bem, tipo, é uma coisa mais natural do mundo você botar a mão na boca de uma pessoa e provocar a morte dela. Acidental. Faz sentido. Aí, será que isso a autora quis? Veja que eu vou entrar no achismo. Será que é com isso que ela quer fazer um amarradinho com a cena do início? De que ela vê o cara lá com o crânio estourado na frente dela e ela tá tudo bem. É isso que a autora quis? Melhor pensando agora, foi isso que ela quis? Mostrar que tudo bem, ela viu uma pessoa com o crânio estourado de um acidente na frente dela. Ela também não vai se incomodar de ver uma mulher lá morrendo. Poxa, ela não vai tentar impedir que o Jeremy, já que ela gosta tanto do Jeremy, apesar de que ela ficou muito impactada, ficou horrorizada como nós ficamos ao ler tudo aquilo sobre Verity, mas ela não faz nada para que ela não morra, ela colabora até. Por isso que eu fiz a pergunta no início, quem é o vilão da história? Né? Vamos para a carta. Plot twist da história. Vamos supor que você leu todos esses absurdos, conseguiu ler todos esses absurdos e chegou o momento da carta e por um passe de mágica você descobre, você se convence que Verity não é aquilo que você pensou. Verity não é nada disso, ela só estava fazendo exercício, certo? Sim, outra coisa que não me convenceu na carta, lembrei agora, não foram 6, foram 7 coisas. Olha só, tá vendo como é bom anotar? E mesmo assim eu ia esquecer de uma que é muito importante. Gente, qual foi a premissa que ela diz lá na carta? Que Jeremy, quando descobriu o manuscrito, tentou sufocá-la, aí depois pensou melhor e fez o que ela tinha dito, né? Lá no manuscrito, que era jogar o carro dela numa árvore. Aí tirou o iceberg, né? Deixou sem cinto e tal. Como ela planejou fazer com a filha, uma das gêmeas. E depois também disse que se ele descobrisse, ela ia fazer isso. Então o Jeremy fez isso na carta. E a investigação policial tá onde? Não existe polícia, não existe investigação, porque até onde eu sei, quando se tem algum acidente, há uma investigação. E tipo, não daria para perceber que na hora do acidente ela não estaria no banco do motorista, ela estaria no passageiro e ela foi trocada. Existe crime perfeito, é? Nessa investigação aí perceberam que sim, ela estava o tempo todo no banco do motorista. Ou ela estava lá no passageiro e houve ali uma mudança na cenário do acidente. Então essa também foi uma das minhas indagações em relação ao que está lá na carta. Mas voltando ao que eu estava falando, né? Vamos para... Você acreditou na carta? Certo, beleza, você acreditou na carta. E então você quer me dizer que você pegou o gato por lebre. Então o vilão da história é o Jeremy. Porque se você acreditou na carta, o vilão da história é o Jeremy. Vou repetir. Por quê? O cara sabia do manuscrito, tentou matar ela uma vez, depois fingiu que estava tudo bem. Por quê? Por que ele foi atrás da Lauren e levou para casa, mesmo ele tendo consciência de que ele tentou matar a mulher? E por que ele cuida dela? Por que ela tá na casa deles? Será que o que é tantando da cabeça é o Jeremy? E não a Verity? E aí? Será que são os dois tantãs? Os dois que são meio psicopatas? E aí... O que é que você acha?
acha? Me diz aí nos comentários, porque é um enredo que vai dar um nó na tua cabeça. Ele deixou muitas partes soltas que, assim, por exemplo, eu li A Paciente Silenciosa. A Paciente Silenciosa tem alguns momentos assim, mas quando chegou no final tudo ficou amarradinho. E nesse não ficou. Aí o que é que nós temos? No final do livro, nós descobrimos que vamos acreditar na carta, que ela foi inocente o tempo inteiro e que aí agora eles dizem, poxa, ela morreu de graça. Ela morreu inocente. Porque o Jeremy já sabia e ele tentou matar ela pela segunda vez. E o que é que a Lowen faz? A Lowen, ela descobre a carta, ela rasga, destrói a carta. Os lugares que tem o nome de Jeremy, ela engole, ela come papel. É meio bizarro, né? Acho que o livro todo tem elementos bizarros. E aí, eu fico pensando, como será a vida deles? Porque tudo bem você acreditar que a Verity, né? E até ela queria mesmo acreditar que a Verity era aquele monstro mesmo. Que é uma forma até de amenizar o lado dela, né? Eu tô ficando com o marido da mulher dentro da casa dela, eu tô roubando a família dela, eu tô roubando o trabalho dela, eu tô roubando a fama dela, né? Tudo bem, mais fácil você colocar a culpa na Verity. E agora você conviver com um cara com quem você se apaixonou e de repente descobrir que ele não é tão santinho, não é tão bonzinho assim. Como é que vai ficar a cabeça da Lowen convivendo? Eu fiquei com essa pergunta. Se eu acredito na carta, então ela está morando com o inimigo. Dá pra acreditar? E tipo, será que o que aconteceu com o Vex pode acontecer comigo também? A Lowen nem pensou nisso. Em suma, esse livro ele tem muitas pontas soltas. Eu diria que, não sei se é a pretensão da autora, né, ter feito o livro e parar exatamente como parou, né, a Lowen descobrindo aquilo tudo e, sei lá, uma possível parte 2, né, a sequência da história, e aí ela depois não conseguir conviver com aquele segredo, né, porque ela diz que não vai dizer nada ao Jeremy, e aí ela não consegue conviver, ele mostra algumas coisas que ela vai suspeitar, e vai começar os atritos, e aí isso é render para um segundo livro? Não sei, pelo menos até agora eu não sei nada disso, mas caberia. Caberia, pelo menos para amarrar essas pontas soltas que ficaram no livro, neste diverso, né? Quais são as pontas soltas? Né? Como eu falei, qual a razão daquele acidente lá no início se não teve nenhuma ligação no livro inteiro? O sonambulismo também dela, certo? Vamos lá, vamos por parte. Ela é sonâmbula, um dia ela acorda lá em cima na cama de Verity, certo? Acorda lá. Tem uma tranca na porta, né, para que evite que ela saia e faça mal ao menino e faça mal a Verity também. Sério, mas por que não foi explorado? Esse seria um ótimo gancho para explorar um pouco mais a história. E aí dar mais, vamos dizer assim, concretude para a história. Porque, vê só, seria um bom momento, né? Ali, quando eles foram trancados, para mostrar essa questão do sonambulismo, de checar se... Vamos lá, vamos explicar direito. Ela é sonâmbula, certo? Fato. Ele coloca a tranca lá. Em um momento, lá, uma noite, Verity prende eles dois lá. Certo. E eles não investigam a mais. Poxa, só tinha eles dois, a criança e a mulher. A criança está dormindo. A mulher, só resta a mulher. E não houve nenhum espaço a mais para uma investigação, uma credibilidade. Por isso até que eu suspeito de Jeremy. Se eu realmente acreditasse na carta, eu ia suspeitar do Jeremy. Por quê? Por que ele não quis? Porque ele não quis seguir adiante com a investigação. Por quê? Quem fechou a porta? Só simplesmente disse, porque se puxar muito forte, tranca.
Então, esse era o momento ideal para começar a puxar os paninhos ali de manga para conseguir ter um confronto. Eu acho que seria ideal os três no confronto. Os três. O momento que desse para que Verity pudesse falar, explicar. E meio que ali a gente decidir, ou eles decidirem como é que vai ser o desenrolar dessa história. Né? Esse é meu ponto de vista. E por fim, a premissa de Lowen era ser invisível. Eu lembro muito bem disso. Que ela queria ser invisível. Ela estava na cidade grande porque queria ser invisível. Ela não gosta de dar entrevistas, né? E ela foi vista, eu botei até aqui. E ela foi vista justamente por um cara psicopata. Entre aspas, tá? Uma interrogação aí. E se deu mal. Ela ficou diante de um psicopata, entre aspas. E quem se deu mal foi quem? A Lowen. Caberia mais elementos nesse sentido, tá? Eu li o tempo todo sentindo falta da presença de Jeremy. Uma versão dele, né? Por isso que eu acho que talvez o plot twist teria sido melhor se quem tivesse encontrado a carta tivesse sido Jeremy. Por quê? Ao longo do tempo a gente sabe muito da Lowen. E se o Jeremy descobrisse a carta, a gente ia saber se realmente ele sabia da história e aquela história estava sendo contada, tinha sido verdade, né? Que, tipo, Verity realmente era inocente, ou não. Então a gente teria uma versão, um olhar dele de tudo isso. Porque eu senti muita falta, principalmente no final. Eu fiquei com muita falta. Qual é o posicionamento de Jeremy? Foi realmente, ele simplesmente só reagiu. Ele foi em cima, foi tentar matar a mulher, porque ele amava demais as filhas e achou inadmissível aquilo e vai matar a mulher. Contudo, se ele tivesse encontrado a carta, muito seria explicado. Né? Muitas interrogações teriam sido reveladas. Essa é a minha visão de Verity. É um livro bom no sentido de prender tua atenção, você querer consumi-lo rápido, querer chegar lá ao final, sem dúvida. Eu lembro que teve uma menina que comentou isso no meu Instagram, que disse que toda vez que pega fica com aquela ansiedade. E sim, eu até comentei lá, sim, esse livro ele foi feito nessa intenção. Mas quando se trata do conteúdo, das pontas soltas, né, dessa questão do enredo, eu tenho essas minhas indagações que eu acabei de mostrar para vocês. Por isso que eu digo que as pessoas que gostam de Verity não me crucifiquem. Eu convido então vocês a analisarem realmente. Se vocês gostam tanto dessa história, que tal lê-la novamente, observando esses comentários que eu fiz, né? Bom, essa foi a minha versão de Verity. Eu, sem dúvida, dou 3 estrelas, como eu disse no início. Eu dou 3 estrelas para este livro. A escrita, ela realmente prende. A linguagem, a escrita não, a linguagem realmente prende a gente, faz a gente querer mais. Contudo, quando chega lá no plot, dá uma pequena frustração neste sentido. Eu daria 5 estrelas tranquilamente para este livro se o plot twist com essa mesma carta tivesse sido encontrado pelo Jeremy. E ali eu pudesse descobrir algumas coisas que ficaram no ar, certo? E aí a gente conhecesse mais a personalidade dele e chegasse à conclusão. Se a ideia da autora foi fazer com que, poxa, vocês mataram a mulher errada, vocês acharam que estavam agindo certo, mas agiram errado. Ela foi a grande vítima de toda essa história, tanto primeiramente da agente literária, depois do marido, depois da própria Lowen. Quem deveria ter encontrado a carta era a Jeremy. Sem dúvidas. Então, se eu posso escolher um elemento para uma crítica construtiva, seria essa. Eu acho que o livro iria funcionar bem mais, bem mais.
do que a Lauren ter encontrado a carta e, por favor, minha gente, comer o papel e prometer que nunca vai falar com o Jeremy a respeito disso, eu tenho certeza que ela não vai aguentar. Tenho certeza. Na vida real, ela não aguentaria. Ou então eu ia dizer que ela é a pior do que Verity. Ela é capaz de fazer coisas piores do que Verity. Sem dúvida. Bom, não vou mais ficar falando sobre Verity. Eu vou encerrar por aqui. Essa é a minha visão sobre Verity. E olha que eu falei muito, ó. Eu nunca fiz uma resenha com esse tanto de vídeo que tá tendo até agora. Mas eu acho que valeu a pena. Eu acho que deu pra mostrar, convencer até sobre os meus argumentos a respeito desta leitura. E aí, o que foi que você achou? Me conta aqui nos comentários. Por favor, não me abandonem, continuem por aqui. Se você não é inscrito e caiu de paraquedas aqui neste vídeo porque é fã de Verity, me dá uma chance. Clica aí em se inscrever e vem acompanhar comigo as minhas próximas leituras. Tem um monte de leitura para ler e eu estou muito ansiosa para fazer as próximas resenhas. Um cheiro no coração e até a próxima.